Pessoal, seguindo aqui, deu um corte aí no vídeo, mas e a opção E, né? Era a concentração dos poderes temporais e espirituais nas mãos dos imperadores bizantinos, caracterizando um despotismo teocrático. Despotismo teocrático, beleza? 3. O chamado Cisma do Oriente se deu em 1054, quando o Papa da Igreja Católica na Europa Ocidental fez aliança com o cristianismo de Constantinopla. Pessoal, isso não vai acontecer. Na verdade, o cisma é outra coisa. Só que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vai ser agora no papado do Papa Francisco que ele vai sentar com o patriarca da Igreja Ortodoxa. Para vocês verem quanto tempo passou até a galera, assim, sentar de novo na mesma mesa, digamos assim. Né? Então, é até algo interessante a se observar. Tá? B. O Papa do Ocidente se rendeu. O Papa do Ocidente se rendeu aos dogmas do mundo americano. Nossa, nada a ver. Meu Deus do céu, que quanta abobrinha. C. O patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, proclamou a autonomia total da Igreja Oriental em relação à Igreja Católica Ocidental. Pessoal, é isso que vai acontecer. E daí os dois cristianismos eles vão se romper e aí nós vamos ter a divisão aí, né? Nós vamos ter o cisma. O cisma significa divisão, certo? Então nós vamos ter a divisão aí do Império Bizantino, ou melhor, divisão da religião. E aí essa religião fica ao lado do Império Bizantino, certo? Só vamos passar pelas outras erradas aqui, só pra gente fechar. D. Os religiosos do Ocidente ficaram desconfiados dos hereges. Assim, não teria nem como ficar em dúvida, tá? E. Os senhores feudais romperam com os dogmas da Igreja Católica na Europa Ocidental, ok? Então não tem nada a ver também, até porque isso não acontece, né? O senhor feudal ele não vai romper com os dogmas da igreja. Quem vai romper com os dogmas da igreja vai ser os racionalistas, né? A galera que pensa da época, né? E daí vai gerar um certo conflitinho aí. 4. O culto de imagens de pessoas divinas, mártires e santos foi motivo de seguidas controvérsias na história do cristianismo. No século 8 e 9, o Império Bizantino foi sacudido por violento movimento de destruição de imagens denominado Quarela dos Iconoclastas. A questão dos iconoclastas. Pessoal, eu vou começar daí. Vou ao contrário, tá? Inviabilizou a conversação para o cristianismo das multidões supersticiosas e incultas da Idade Média Europeia. Não vai inviabilizar. Na verdade, é quando a pessoa é inculta, não tem questão nenhuma. Né? D. Deixou as igrejas católicas renascidas. Apenas lembrando que nós estamos na página 30, tá? Do capítulo que fala sobre o Império Bizantino, ok? Deixou as igrejas católicas renascentistas e barrocas desprovidas de decoração e de ostentação e de riqueza. Pessoal, não é isso que vai acontecer. Inclusive, jamais elas vão ficar desprovidas de digamos que, desse acesso, né? Então, não. C. Produziu um movimento de renovação do cristianismo empreendido pelas ordens mendicantes dominicanas e franciscanas. Essas ordens, pessoal, elas serão ordens clássicas da Igreja Católica Apostólica Romana ocidental. Então, isso jamais aconteceria não com essas ordens em si, certo? B. Foi pouco importante para a história do cristianismo na Europa Ocidental, considerando a crença dos fiéis nos poderes das estátuas. Pessoal, não tem como falar que isso não foi importante. A revolta dos iconoclastas foi um dos movimentos mais importantes da história aí, desse período. Então sobra pra gente a A, né? Derivou da oposição do cristianismo primitivo ao culto e às religiões pagãs greco-romanas. Devotavam
as representações plásticas e de seus deuses. Então, o que é a questão aqui? A questão aqui é o seguinte, é que eles precisavam enfraquecer a galera que fazia os ícones, né? Galera que construía, fazia os ícones e tudo mais. Eles precisavam abalar estruturalmente, né? E daí tem toda essa questão aí do mundo pagão, que daí eles falavam que imagens, esculturas, essas coisas assim, se assemelhavam muito mais à cultura pagã do que propriamente a uma cultura cristã. Só para esclarecer, o que é uma cultura pagã? É quando o cara adora vários deuses, entendeu? Quando ele tem na sua prática religiosa adoração a vários deuses, ok? 5. Um estudo da economia bizantina no período medieval. Vamos começar daí. Evidenciava a falta de apoio do Estado na gestão dos negócios, devido à presença da soberania da Igreja. O Estado apoiava e apoiava muito, né? Principalmente na questão de gestão de negócio, porque a gente está falando de um Estado centralizado. Se ele é centralizado, então ele vai gestacionar muito bem. D. Revela, né, a força dessa economia em razão das pequenas propriedades administradas com o apoio do poder estatal. Também não tem nada a ver. Isso daí é uma das maiores alternativas erradas que eu já pude ver. C. Mostra a atividade comercial pouco desenvolvida e muito semelhante ao feudalismo europeu. Pessoal, era muito desenvolvido. Eles não tinham nada a ver com a questão feudal. Esqueçam isso, eles não têm nada a ver com a questão feudal. B. Registra a falta de prestígio dos comerciantes que levavam uma vida urbana simples e sem ostentação. Só que não, né? Vida simples e sem ostentação, eles ostentavam e ostentavam muito. Então só sobra para a gente a atesta um grande desnível social com presença da servidão de latifundiários aristocratas e de uma igreja de grande poder político. Então a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Galera, chegamos aí ao final dos exercícios da apostila, tá, gente? Não é caderno de atividades, é a apostila. Então, tanto o vídeo parte 3 e parte 4 são correções dos exercícios da apostila, perfeito? Os 2 primeiros vídeos são explicação de conteúdo. Ok, pessoal? Obrigado, atenção.